Cristo. Senhor, que o Senhor, Pai, venha a estar abençoando esse estudo, vamos estar aprendendo, Senhor, da tua palavra. O Senhor, Pai, abençoe o teu servo, fala, Senhor, que vai trazer, Pai, esse estudo. Que possamos compreender e colocar em prática. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado, Estevão. Tá ótimo. Pega a sua Bíblia, então. Abre comigo lá em Marcos, capítulo 6. Nós estamos em Marcos, capítulo 6. Vamos terminar o capítulo hoje, dependendo de como é que nós conseguirmos ir. Nós vamos, então, entrar no capítulo 7 também, tá? Mas vamos começar aqui com essa parte do capítulo 6. E como nós temos feito, tá? Se você tem alguma pergunta, algum comentário que quiser fazer, pode me interromper, pode ligar seu microfone, porque acho que não vou conseguir ver todo mundo, mas você pode começar a falar, e aí é sinal para eu parar de falar. Aí eu paro de falar e você pode falar, faz seu comentário, aquilo que você achar que precisa falar, fique à vontade, tá bom? Vamos lá, então. Marcos, capítulo 6. Você se lembra que nós estamos falando no capítulo 6 da falta de fé de alguns grupos de pessoas. Começamos na quinta passada, vendo o comecinho do capítulo 6, e vimos que Jesus ali está falando com alguns dos seus conhecidos. Lembra? Ele vai lá para a sua cidade, Nazaré, e mesmo dentro da sua cidade, as pessoas que os conheciam desde a infância não têm fé nele. Nós já vimos isso. Depois nós passamos para um outro grupo de pessoas que eram os seus inimigos, quando nós falamos sobre Herodes e João Batista. Lembra dessa história? Então vimos que dentre os inimigos de Jesus, também tinham pessoas que não tinham fé nele. Hoje, nós vamos ver o terceiro grupo de pessoas que Marcos trata no capítulo 6. E esse grupo de pessoas são os próprios discípulos de Jesus. Nós vamos ver os próprios discípulos de Jesus com falta de fé. Então, tem os conhecidos, os inimigos e agora os próprios discípulos de Jesus com falta de fé nele. Duas histórias no capítulo 6, que nós vamos ler, que mostram a falta de fé dos discípulos de Jesus. Na verdade, são dois milagres, né, que nós temos aqui no finalzinho do capítulo 6. Uma multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas. Vamos ler esse texto primeiro, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre a falta de fé dos conhecidos, aliás, dos discípulos de Jesus. O primeiro texto é um pouco longo, versículos 30 até o versículo 44. Vamos dividir esse texto em algumas leituras, para não ficar uma pessoa só lendo. Então, eu vou pedir que, se você tiver com o seu som bom, que você possa me ajudar com essas leituras. Tá? Primeira pessoa, por favor, leia para mim do 30 até o 34. A segunda pessoa, por favor, leia para mim do 35 até o 38. E o terceiro, por favor, do 39 ao 44. Vamos dividir em 3 leituras. Quem quer fazer a primeira leitura, por favor? Posso ler, Alan? Pode ler, por favor. Capítulo 6 de Marcos, a partir do versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse:
venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Obrigado. Posso ler? Pode ler. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora tudo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprarão para comer. Ele, porém, respondeu: Dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Pode ler até o 38? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Obrigado. Pode ser, ó. Pode ser? Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que lhes servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Muito obrigado. Então, a gente tem essa primeira história, né? Uma história um pouco longa de Marcos, falando sobre essa multiplicação dos pães e dos peixes. Interessante, né? O texto começa no versículo 30, dizendo que os apóstolos voltaram para Jesus e contaram para ele tudo o que eles tinham feito e ensinado. Você se lembra, na semana passada, nós falamos que Jesus mandou os seus discípulos de 2 a 2, lembra disso? Nos versículos 7 Deu-lhes a poder, né? 13. Lembra Deu-lhes disso? poder. Isso. Então, eles foram e agora eles estão voltando. E estão contando para Jesus tudo o que eles fizeram, tudo o que eles conseguiram fazer. E foi uma viagem de sucesso. E, com certeza, todos estavam cansados dessa viagem que eles haviam feito. Jesus, então, leva os seus discípulos para descansar. Estava na hora deles descansarem um pouco. E Jesus vai com eles para um lugar deserto para eles descansarem. Mas o povo, que estava sempre observando Jesus, quer ir atrás. Viu lá no versículo 33, né? Muitos que viram Jesus retirar-se, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes de Jesus e dos discípulos. Imagina que situação, então. Jesus e os seus discípulos querendo descansar um pouco, depois de uma viagem de missão bem cansativa, mas o povo já está percebendo para onde Jesus está indo, e eles chegam, uma multidão enorme, chega até onde Jesus vai descansar antes de Jesus chegar. E já está lá pronto para quando Jesus chegasse. Interessante isso, né? Que o povo está indo atrás de Jesus, tentando, de uma maneira, ver um milagre. A maioria do povo queria isso. E Jesus, mesmo cansado, olha de novo o versículo 34. Olha a compaixão de Jesus
mesmo com toda a canseira que ele deveria estar. Jesus, o texto fala, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes. Jesus queria descansar. Jesus queria que os seus discípulos descansassem. Mas a multidão está ali querendo ouvir e Jesus ficou compadecido da multidão e, em vez de descansar, Jesus começa a ensinar. Você já ficou alguma vez cansada ou cansado ao ponto de não querer ver ninguém? Você já teve pelo menos uma vez assim na sua vida? Até sem se alimentar, não ter vontade de se alimentar. Nem de se alimentar, né? É aquela vontade, muitas vezes, de entrar no quarto, fechar a porta, deitar na cama, cobrir a cabeça com as cobertas e não ver ninguém, não é mesmo? Eu acho que todos nós já passamos por momentos assim, não é momentos de tristeza, de desilusão, mas é cansaço. É um cansaço físico, um cansaço mental. Acredito que Jesus estava assim, mas ele viu o povo, teve compaixão do povo, viu que eram como ovelhas sem pastor e começou a ensinar. O que você pensa quando você pensa em ovelhas sem pastor? Pensa num bando de ovelhas, nem sei se é bando que chama, né? Não sei como é que chama um coletivo de ovelhas aí, né? Mas Rebanho! Como é que é, Cíntia? Rebanho! Ah, tinha certeza que a veterinária ia saber. Um rebanho de ovelhas. Quando você pensa num rebanho de ovelhas, sem um pastor do lado, o que você pensa? O que poderia acontecer com aquele rebanho? Do ponto de vista da veterinária, as ovelhas não são o bichinho mais inteligente do mundo. Então, imagina, né, uns animais que não são super inteligentes, sem alguém para guiar, para cuidar, para proteger, né? Então, eu vejo isso, que muitas coisas poderiam acontecer. Elas se dispersam. Elas se dispersam. Uhum. É isso mesmo. Obrigado, né? Olha, proteção, até para achar comida, não é? Elas podem se dispersar e ficar perdidas. Quem mais? Alguém pensou em alguma outra coisa? Quando você pensa em ovelha, sem um pastor do lado tomando conta? Elas ficam à mercê de quem qualquer pessoa leva ela. Qualquer pessoa. Ela fica à mercê. Qualquer pessoa, ou então um animal, né? Uhum. Um lobo, um leão, naquela região tinha tudo isso, não é? Então, Jesus viu o povo e teve compaixão do povo, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Vamos pensar tudo isso com relação àquele povo, né? Um povo que estava perdido, um povo que estava à mercê dos outros, um povo que estava com fome espiritual e não sabia como saciar essa fome. Jesus está vendo isso no povo e, apesar de estar muito cansado, ele vai, então, ensinar o povo. Não era algo que provavelmente você ou eu esperaríamos, não é? Se fosse comigo, talvez eu quisesse descansar. Eu não ia perceber um povo como uma ovelha sem um pastor. Mas é isso que Jesus viu. Teve compaixão daquele povo.
Tá? E Jesus começa a ensinar. E o ensinamento de Jesus, nos versículos 34 e 35, durou o dia inteiro. Viu no 35? Já era tarde. Jesus ensinou o dia inteiro e já era tarde. E agora os seus discípulos não sabiam o que fazer, porque não tinham comida para dar para toda aquela gente. E no final do nosso texto, que lemos no versículo 44, entendemos que essa multidão tinha pelo menos 5.000 homens, tá? Não está contando as mulheres nem as crianças. Então, podíamos pensar em talvez 12, 13 mil pessoas. Pelo menos ali. Uma multidão grande, né? O tamanho de uma cidadezinha pequena. Muita gente. Já era tarde, não tinha como dar comida para todas estas pessoas. Eles não tinham um McDonald's ali do lado, né? Onde eles podiam comprar comida, não tinham nem um Habib's. Acho que naquela época era mais comum ter Habib's, né? Pelo lugar que eles estavam morando, né? Ali perto da Palestina, não tinha isso. Então, como é que vai dar comida para tanta gente? E olha a solução dos discípulos de Jesus, 36 e 37. Manda o povo embora. Manda o povo embora para que eles possam achar um povoado, uma vila, para poder comprar algo para comer. Não é? Olha só a solução dos discípulos. E Jesus diz para eles, ué, vocês mesmos deem algo para eles comerem. Eles não tinham comida. Jesus está testando a fé dos discípulos, né? E nós vamos entender nessa história, e principalmente na outra, que além dos conhecidos, além dos inimigos de Jesus, agora os seus próprios discípulos não vão ter fé. E os discípulos retornam para Jesus, dizendo no 37, olha, para dar comida para tanta gente, vai exigir pelo menos 200 denários. Para a gente entender isso, não é? O denário era o tipo de dinheiro, né, que eles usavam naquela época. E 200 denários era quanto um trabalhador ganhava no ano inteiro. Então, o seu salário do ano inteiro correspondia a 200 denários. O que os discípulos de Jesus estão dizendo é que iria levar muito dinheiro para comprar comida para aquela multidão de pessoas. Em primeiro lugar, tinha que achar um lugar grande para comprar comida para tanta gente. E segundo, ia custar muito dinheiro. O salário de um ano inteiro. Pensa no seu salário. Multiplica isso por 12, né? Era isso que precisava para comprar comida para tanta gente. Os discípulos não tinham fé em Jesus. Interessante isso, né? Nós já estamos estudando o livro de Marcos e nós já vimos Jesus curando pessoas, nós já vimos Jesus curando leprosos, nós já vimos Jesus ressuscitando mortos. Lembra a filha de Jairo, que estudamos recentemente? Os discípulos de Jesus já tinham visto tudo isso. Eles estavam diariamente com Jesus. Será que Jesus não poderia providenciar comida para essa multidão? Com certeza que sim, não é? Mas os discípulos estão sem fé, sem fé. E Jesus, então, pede para que o grupo seja organizado, não é? E multiplica 5 pedacinhos de pão e 2 peixinhos para dar comida para todo esse grupo de pessoas. E ainda sobraram
12 cestos. Interessante isso, né? Eu creio que esse número não é à toa. Não é uma coincidência. Vamos jogar um número ali, vai, 12. Não. Quantos apóstolos que Jesus tinha? 12. 12, né? 12 apóstolos. Jesus, então, multiplica os pães e os peixes e sobram 12 cestos. Acredito que era um cesto para cada apóstolo ficar olhando e lembrando, olha o poder de Jesus. Cada um pegou um cesto, cada um saiu com um cesto. Tinha um cesto, né? Para eles lembrarem o poder de Jesus e a falta de fé deles. Os 5.000 comem, se alimentam, né? O versículo 44, comeram, se fartaram, mas não entenderam muito bem o que Jesus fez. Nesta passagem em Marcos, nós não conseguimos entender exatamente o que aconteceu aqui. Mas se você deixa o seu dedo aqui em Marcos, cuidado só para não cortar o dedo, né? Não é para cortar o dedo e deixar aí, não, né? Marca de alguma maneira aí Marcos e vai lá para o Evangelho de João. Tá? Você está em Marcos, depois tem Lucas, depois João. Olha só João, capítulo 6. A passagem paralela a essa, mas agora descrita por João. João, capítulo 6. Olha só que interessante. Começando aqui no versículo 22. A multiplicação dos pães já havia terminado, Jesus já havia alimentado os 5.000 e a multidão tinha saído de lá. E agora vai até onde Jesus está na sua próxima vez. Olha aqui, João capítulo 6, começando aqui no versículo 22. Olha que interessante. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles haviam partido sozinho. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Olha o 25 e o 26 agora. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A multidão não estava entendendo, volta lá para Marcos, a multidão não estava entendendo o que Jesus fez. A multidão comeu e pronto, mas não entendeu o significado do milagre. Os discípulos de Jesus, os próprios apóstolos, também não estavam entendendo, como vai ficar mais claro nessa próxima história. Tá? Então, lembra que os discípulos de Jesus agora estão também demonstrando uma falta de fé. Vamos ler essa próxima história e isso vai ficar mais claro. Volta lá para Marcos 6, vamos ler agora do 45 até o versículo 52. Do 45 ao 52. Vou pedir para uma pessoa, então, ler do 45 até o 48
e outra pessoa ler do 49 ao 52. Por favor. Logo em seguida, insistiu com o discípulo para que entrasse no mar e fosse Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Obrigado. Quando via andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Tá difícil para ouvir, viu? Eu não sei quem que está lendo, mas eu não estou conseguindo ouvir. Conseguiu ouvir direito de mim, olha, ou não? O seu deu para ouvir, Sérgio. Eu não sei quem que está lendo agora, mas eu não consegui ouvir. Não sei se Ninguém está lendo. vocês também não, né? Vamos uma outra pessoa ler, por favor, do 49 ao 52. Eu posso ler, Alan. Tá bom. Quando ouviram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Obrigado. Então, olha só, agora nessa segunda história fica mais claro, não é? Que os próprios discípulos de Jesus, no caso aqui os seus apóstolos, também estavam com pouca fé, né? Além dos conhecidos de Jesus lá em Nazaré, além dos inimigos de Jesus, como Herodes, agora os seus próprios discípulos, nessas duas histórias, demonstram muita pouca fé em Jesus. Infelizmente, não é? E nessa história fica mais claro. Jesus, então, manda os seus discípulos voltarem para outra margem do lago e ele fica sozinho. Interessante isso, né? Lembra que Jesus estava cansado? Lembra disso? Né? Jesus não queria, ele queria ficar num lugar sozinho. A multidão chega, ele ensina a multidão o dia inteiro. E aqui ele quer ficar sozinho para poder orar. Interessante isso, não é? A importância que Jesus dá à oração. De novo, não sei sobre você, mas se eu estou cansado, fisicamente exausto, né? Minha força física está drenada, primeira coisa que eu quero fazer é dormir, né? Para recuperar a minha energia, a minha força. Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai orar a Deus. E a gente não sabe quanto tempo ele ficou orando, mas ficou orando um bom tempo, cansado. A importância que Jesus dá para a oração, não é? E ele, então, manda os seus discípulos irem para o outro lado do lago e ele passa um tempo orando. Por que será que Jesus fez isso, hein? Não orar, mas por que será que Jesus mandou os seus discípulos sozinhos? E não foi junto com eles? Boa pergunta. O que vocês acham? Ai, eu não sei.
Eu acho que o meio de Jesus descansar era orando. Sim, mas não era porque Jesus estava ali orando. Por que Jesus mandou os seus discípulos sozinhos, sem ele ir junto com eles? O que vocês acham? Por que Jesus fez isso? Oi, É porque Alan. ele queria Oi, André. orar. Jesus queria mostrar o poder dele, não era? Jesus queria ficar orando, ok, tá bom. É porque O que ele você ia falar, queria André? ficar sozinho para orar. Jesus queria ficar sozinho para orar, tá? Tá bom, Oi, uma ótima oi, Alan. ideia. O que mais, Adriana? Oi, Alan. Eu acho que aí tem um paralelo das ovelhas sem pastor, O que você está que ele pensando? fala que ele fala anteriormente, que ele tem compaixão daquele povo que pareciam ovelhas sem pastor. E eu acho que ele já sentiu aqui a falta de fé ou a fé oscilante dos discípulos, e eu acho que talvez ele tenha deixado para que eles sentissem a ausência de Jesus, porque acho que está se aproximando o tempo da partida de Jesus também, não é? Olha, eu acho que essa ideia aí é muito boa, viu, Adriana, né? Eu creio que Jesus aqui está querendo realmente dar uma lição nos seus discípulos, né? Uma lição positiva, né? Não é dar uma lição como a Sim. gente pensa, né? Eu penso no meu pai, na minha mãe me dando uma lição, não é uma coisa muito positiva. Muitas vezes era até uma coisa dolorosa, né? Não é isso. Acontecia com Mas sim, frequência, viu? Acontecia com frequência, viu, gente? Só para vocês saberem. Não pode Os contar isso. antigos usavam, a lição era a cinta. É verdade. Né? No próprio versículo 45, diz o seguinte, que Jesus insistiu para que eles fossem na frente. Então, os discípulos não queriam ir sem ele. Isso mesmo, né? Isso mesmo. É. E eles vão e se encontram em dificuldades, né? Tem um forte vento aqui, nós estamos no versículo 48, né? Um forte vento soprava contra eles, eles se achavam em dificuldade. Eu creio que Jesus aqui está querendo dar uma lição para os seus discípulos, não é? Eles haviam acabado de voltar daquela sua missão vitoriosos, né? Conseguiram fazer aquilo que Jesus pediu. Estavam contentes, haviam acabado de ver uma multiplicação de pães e peixes, um milagre. E não foi uma coisinha pequena, não, né? Foram 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 12, 13, 15 mil pessoas. Um milagre muito grande, mas ainda tinham uma fé pequena. Uma fé pequena. E agora, no meio desse mar agitado, a falta de fé deles iria se tornar mais evidente ainda, né? Eu acho que Jesus está querendo dar uma lição para eles. Pois não? Desculpa te interromper. Pode falar. Sobre a pergunta que você fez, por que Jesus se afastou sozinho, né? Sim. Onde nós vemos aquele paralelo, acho que não chegamos a ler, mas em João 6, 14 diz: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Aí o 15 fala: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Será que não seria esse o principal motivo? Pode ser, né? Na passagem paralela que o Márcio está dizendo, explica um pouco mais, né? As pessoas queriam fazer de Jesus um rei, não é? E Jesus, logicamente, não queria ser esse tipo de rei. Jesus nunca veio para ser um rei físico. Um rei espiritual, sim, mas um rei físico, não. Obrigado, Márcio. O fato é que os discípulos estão lá no meio do mar,
e tem um vento muito forte e eles estão sem saber muito o que fazer. E Jesus, então, espera até aquele momento mais crucial ali dos seus discípulos, aonde eles não tinham mais saída para ir até o encontro deles. Interessante isso, né? Eu creio que Jesus está querendo dar uma lição nos discípulos, mostrar a falta de fé deles. Eles já tinham visto Jesus fazer tanto milagre. Por que será que eles não estavam confiantes que Jesus poderia tirá-los daquele perigo, daquela situação difícil que eles estavam passando? Mas parece que, mais uma vez, eles estão demonstrando uma fé muito pequena. Eu acho muito interessante o versículo 48. Você pensou no versículo 48? Você pensou no versículo 48? Você prestou bastante atenção no finalzinho do 48? Eu acho muito interessante isso. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Que interessante isso, né? Se Jesus estava indo lá para poder tirá-los daquela dificuldade, por que será que Jesus estava a ponto de passar por eles no mar? O que isso iria ajudar aqueles discípulos? Você já pensou um pouquinho nisso? Será que Jesus não queria que os discípulos o vissem? O que será que está acontecendo aqui? Quem sabe eles pensavam que... Será que eles não estavam entendendo que podiam ficar sem Jesus? Não entenderam o quanto seria difícil sem Jesus? Pode ser, Juraci. Acho que uma boa ideia, né? O que mais? Alguém tem alguma outra ideia? Por que isso? O Alan, Égio de Maceió. Pois não, Esdras? Eu vi aqui também, versículo 48, ele vendo que as dificuldades, ele usou o quê? Vendo as dificuldades, ele usou andar sobre a água. Enquanto ele estava remando, Jesus usou o método de andar sobre as águas. Ele viu a dificuldade que podia remar, mas não foi andando, mostrando que ele tem outros métodos melhores para as nossas vidas, nas dificuldades. Obrigado, muito bom. Alguém mais tem alguma ideia aí? Por que Jesus estava a ponto de passar por eles? Eu acho que foi proposital, para eles recorrerem a Jesus, porque se ele emparelha, eles não vão ver. Eles estavam tão ali, soberbados ali, fazendo força, tudo, para que eles não iam perceber se Jesus não passa. Tá, acho muito boa essa sua ideia, Sérgio, né? Eu acho que está caminhando um pouco aí para aquilo que eu estou pensando, né? Qual foi o resultado de Jesus ter passado? Quer falar, Dirceu? Quero. Suscitou uma dúvida aqui na minha cabeça já há algum tempo, e eu acho que não existe um momento melhor do que esse. Que tamanho que era esse mar? Olha, muitos dizem que esse mar aqui é o Mar da Galileia, tá? O mesmo Mar da Galileia que nós vemos lá. Dependendo da onde eles estão, Dirceu, vindo de uma margem para outra, o Mar da Galileia pode ter 12 quilômetros de largura. Tá? E eles estão mais ou menos aqui no meio do mar, né? Então, eles estão ali bem no meio do mar. Acho que não dá para ver terra dos dois lados. Não era um laguinho pequenininho, não. Era como se fosse um mar muito grande. Perfeito. Tá? Certo. Então, Sim, pois não. Juntando um pouquinho aí que o Sérgio falou,
Eu penso que esse finalzinho aí que você citou, que Jesus estava ao ponto de passar por eles, juntando com o 49, dá a entender que Jesus estava dando um tempo para que eles ouvissem, né? Sim, sim. Acho que é isso aí. Eu penso isso. Eu acho que Jesus está fazendo de propósito, né? Passando por eles para que os seus discípulos ouvissem. E quando eles viram Jesus, qual foi a reação deles? Dependência. Aterrorizados. Hã? Sim, aterrorizados. Sim, mas o que eles falaram? Eles pensavam que era um fantasma. Eu acho isso muito interessante também. Eles Você gritaram, né? já viu um fantasma? Eles Eu não vi, gritaram ainda não. aterrorizados. Acho que ninguém, a não ser que você viu na TV, no cinema, né? Mas eu digo assim, ao vivo, né? Você já viu um fantasma? Você sabe como é que um fantasma se parece? Eu não sei. Interessante. Eu acho que eles deviam, o vento forte, as ondas altas. É isso que eu acho que passou pela cabeça deles, né? Que só podia ser. Pois é, interessante, né? Eles estão vendo alguém, não reconheceram que era Jesus e acharam que era um fantasma. Interessante isso aí, não é? Por que um fantasma? Será que era comum para eles verem fantasma? Acho que não, né? Como Não, mas você era e eu. sobrenatural aquilo nela. Aquilo que estava correndo por cima da água, tudo era sobrenatural. É verdade, né? Ué, nunca tinham visto isso antes, não é? E Jesus diz, então, coragem, sou eu, não tenham medo. Creio que Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos a falta de fé deles. E fica evidente que eles tinham muito pouca fé no versículo 52, né? Ali fica claro que o coração deles estava endurecido. Eles também não estavam entendendo o grande poder de Jesus. Os seus próprios discípulos, tendo uma fé pequena em Jesus, a multiplicação daqueles pães e daqueles peixes não tinha penetrado no coração deles. O coração deles estava duro, não é? E acho que Jesus deve ter ficado triste naquele momento, não é? É uma coisa os conhecidos não terem fé. É uma coisa os inimigos não terem fé. Mas é outra coisa os seus próprios discípulos apresentarem uma fé tão pequena, né? O capítulo termina com alguns acontecimentos positivos. Vamos terminar de ler o capítulo 6? E aí a gente vai falar um pouquinho de algumas lições práticas. Tá? Eu vou ler esse final do capítulo 6. Sim, quem quer falar? Eu queria ler o versículo 48 na minha versão aqui. Eu achei interessante também esse termo. Pode ler, Luiz, por favor. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Queria tomar a frente daquela situação, né? Aí eu estava pensando assim na questão do controle de Jesus, se portando com os discípulos, tomando a frente da situação para proteger eles, para abençoar eles. Estava pensando nisso, né? Não sei se Legal. é importante. Obrigado, Luiz. Obrigado, tá ótimo. Deixa eu só dar uma palavrinha sobre isso que você falou. Qual versão da Bíblia que você está lendo? É o Almeida? Atualizado, Almeida. Então, tem algumas versões da Bíblia, todas falam a mesma coisa, mas elas falam de maneiras e de palavras diferentes.
Talvez na sua versão esteja isso que o Luiz falou, né? Na quarta vigília da noite. Na versão que eu estou lendo, fala alta madrugada. Só para a gente entender, para não ficar nenhuma dúvida, a quarta vigília da noite, que hora será que seria essa aí, hein? O judeu, ele dividia tanto o seu dia quanto a sua noite em 4 períodos. O dia do judeu começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Eram 12 horas. A noite do judeu começava às 6 da tarde e terminava às 6 da manhã, 12 horas. Então, se você dividir o período de 12 horas em 4, você vai ter 4 períodos de 3 horas, certo? Então, a quarta vigília da noite seria o último período das 3 horas. Seria das 3 às 6 da manhã, tá? Então, na versão que eu estou lendo, alta madrugada. Na outra versão que o Luiz leu, entre 3 e 6 da manhã, quarta vigília da noite. Tá? Só quis colocar isso, talvez você esteja lendo nessa mesma que o Luiz leu, e talvez você não estava conseguindo entender o que é essa quarta vigília da noite, né? Então, é esse período de 3 horas. Seria o quarto período de 3 horas da noite, ok? Muitas vezes você vai ler também na sua Bíblia a hora sexta. A hora sexta seria meio-dia, né? Começa às 6 da manhã o dia para o judeu, a hora sexta é meio-dia. A hora nona seria 3 horas da tarde para nós. Tá? Então, depende da versão. Viu, Alan? Viu, Alan? Oi? Só uma perguntinha para você ver como que Jesus era, porque ele não foi, ele insistiu para os apóstolos só. Na minha aqui tem um que fala alta madrugada, né? É isso mesmo, na madrugada, que ele viu eles com dificuldade de sair, de atravessar. E como que ele viu naquele breu da noite, no escuridão dentro do mar? Porque no mar você olha, mas não vê nada, né? Assim, né? Para Jesus não tem. Se fosse uma pessoa comum, com certeza não veria. Talvez eles já tivessem 6 quilômetros dentro do lago, né? Dentro do mar, na escuridão. Você tem razão. Era somente porque era Jesus, né? Jesus conseguia. Qualquer outra pessoa, não. Obrigado aí por porque ele viu que ele estava em terra, né? Quando ele viu, ele estava em terra. É verdade, ele estava em terra ainda. Obrigado. Tá? Vamos terminar, então, o capítulo 6? Olha comigo os versículos 53 até o final do capítulo. O capítulo termina com algumas coisas positivas aqui. Olha só comigo. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. De novo, né? O povo não dá sossego para Jesus. 55. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Olha que interessante isso, né? Interessante essa parte do texto. Todas as pessoas indo atrás de Jesus. E Jesus, com toda a paciência, com compaixão, com amor, com carinho, cuidando e curando todas as pessoas, ao ponto das pessoas tocarem no seu manto. Lembra? Nós vimos uma história assim
semana retrasada, se eu não me engano, né? Aquela mulher com hemorragia simplesmente tocou em Jesus. E aqui nós vemos a mesma situação. Pessoas tocando em Jesus e eram todas curadas. É uma coisa positiva no final deste capítulo. Agora, pensa um pouco comigo aqui nessa parte final do nosso estudo. Pensa um pouco comigo. Será que Jesus é o seu pastor? Nós somos ovelhas. Sem Jesus, nós já falamos o que pode acontecer conosco, né? Nós vamos passar por perigos, nós não vamos ser protegidos, nós vamos ficar com fome, nós vamos nos dispersar facilmente. Jesus quer ser o nosso pastor, ele quer cuidar de nós, assim como um pastor cuida de um rebanho de ovelhas. Mas nós temos que deixar Jesus ser o nosso pastor. A pergunta para você hoje à noite é esta, né? Jesus está sendo o seu pastor? É a ele que você recorre quando você está com dificuldades? Pensa bem nisso nessa noite, não é? Interessante que, como muitas daquelas pessoas, muitos hoje em dia querem receber somente bênçãos físicas, mas bênçãos espirituais não querem, né? Aquilo que é de material, eu quero. Comida, né? Isso eu aceito. Mas se for uma coisa espiritual, isso eu não quero. Muitas pessoas são assim hoje. E é o que nós estamos vendo na maioria dessas pessoas que nós estamos estudando a palavra de Deus. Uma outra coisa para você pensar. Oi, pois não. Fala. Outra coisa para você pensar, e aí vocês podem falar aí um pouquinho. Você já teve alguma hora escura na sua vida? Aqui os discípulos estão, talvez, na hora mais escura da noite. E Jesus vai até eles para os socorrer. Pensa um pouco na sua vida. Você já teve alguma hora escura na sua vida em que Jesus te socorreu? Em que você pediu ajuda a ele como o pastor e ele veio ao seu encontro e socorreu você desta hora escura? Acho que são boas perguntas para você e para mim, não é? Para nós analisarmos e pensarmos na nossa vida. Jesus está sendo o meu pastor mesmo, não é? Eu quero tanto a bênção espiritual quanto a bênção física. Não estou dizendo que não é para ter bênção física, não. Mas se só queremos bênçãos físicas, nós não estamos agindo da maneira certa. Como é que Jesus te ajudou numa dificuldade, numa hora mais escura na sua vida? Tá? Pronto. Alan, quero falar um pouquinho disso aí. Pode falar, Sérgio. A minha vida, desde que eu centrei em Mateus 6,33, deixando o contexto fora, sempre buscando as coisas do alto, o resto Jesus sempre acrescentou na minha vida, tanto espiritual como material. Sempre. Então, eu acho que se tu esquecer do material, te focar na parte espiritual, buscando somente espiritual, obedecer a Deus, fazendo a vontade, fazendo muitas vezes autocrítica por não estar ganhando alma, o resto ele vai te abençoar. Ele nunca vai te desamparar. Nós somos infiéis, mas Deus
nunca vai ser infiel. Ele vai ser sempre fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo, né? Muito obrigado, Então, Sérgio. Isso mesmo. E outra coisa ali, ó, voltando ao versículo ali, Jesus até nem... Tu disse que Jesus até ficou triste com ele, né? Mas ali nós vemos que se Jesus ficou triste, Jesus nem não criticou ele, né? Ainda assim, não, tenham coragem. Ó, tenham coragem, entrou e resolveu o problema para deles, né? Isso mesmo. E outra coisa que me passou também pela cabeça, referente a este versículo, que eles também não consideraram quando Jesus deu poder para eles fazerem aquelas curas, que saíram fazer cura, né? Quando eles voltam, eles pensam que ainda estão. E aí eles estão meio que cheios de si, né? Estão cheios de si. Aí quando entram no barco, eles veem que mudou tudo. Uhum. É verdade. Quando a coisa aperta, né, Sérgio? Isso mesmo. Obrigado. Quem mais aí? Alguém mais gostaria de falar algo? Fique à vontade. Eu gostaria. Pois não. Tá dando para ouvir? Está dando para ouvir. Tudo bem, Moisés? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria comentar aquela parte que os discípulos não compreenderam. O texto fala que eles ainda estavam com o coração duro, né? Uhum. Isso mostra como a gente não entende, às vezes, as coisas, né? Porque a gente está com o coração duro. Então, a gente tem que amolecer o coração e aí a gente vai conseguir entender, né? Muito bom, Moisés. Ótima aplicação, não é? Quando a gente está com o coração duro, é muito difícil entender, né? Com certeza. Obrigado por isso. Alguém quer falar alguma coisa a mais sobre o que nós falamos hoje? Não deu para entrar no capítulo 7, mas não faz mal, né? Vamos fazer a coisa com bastante calma, sem a gente correr, não tem necessidade. Alan. Sim. No primeiro exemplo da multiplicação, como Jesus andando por sobre o mar, ficou bem claro que Deus está no controle de tudo, né? Uhum. Não existe razão para temer e não existe razão para a gente fazer nada errado, porque Deus está no controle. A gente tem que ter essa confiança de que Deus vai, em qualquer situação, Ele vai nos proteger. E se Ele permitir alguma dificuldade, é para o nosso aprendizado, né? Então, não existe... Esses dois exemplos mostram que não existe razão para temer, né? E que Deus está no controle de tudo, né? Nos pães, Ele multiplicou os pães e os peixes, no mar, a dificuldade andou por sobre o mar. Então, para Deus nada é impossível, né? Então, Deus está no controle de tudo. É verdade. É verdade. Obrigado, Luiz, por isto, né? Tu falou sobre escuridão, mas eu, antes de conhecer a palavra, eu realmente vi a coisa bem séria, bem escura mesmo. Só depois, quando fui conhecendo a palavra, que eu fui melhorando. Porque eu acredito também, quando a gente não conhece, também tem a parte que a gente é bem material, não tem a parte espiritual. E aí a gente entra. Por isso que é um perigo, muitas vezes, a gente só se ligar na parte material. Tu anula toda a espiritual, porque enquanto tu tem a espiritual, tu tem praticamente tudo, 90%, 99%. Né? Então, eu tive numa situação dessa. Não vou perder o tempo aqui, não vou tomar o tempo aqui, mas um dia eu te conto como é que foi essa história. Ótimo, tá bom. Muito obrigado, Sérgio. Alguém tem algum exemplo de ter passado uma situação parecida com os discípulos? No meio de um rio, no meio de um mar? Alguém tem algum exemplo disso para colocar uma coisa mais prática aqui ou não? Oi, Alan. Oi, Gil. É o Gil. Pois não, estou ouvindo. Eu queria falar o seguinte. Você disse sobre quando você está numa situação difícil, quem te socorreu, né? Sim. Eu, depois de cristão, por 3 vezes eu passei
por uma dificuldade enorme e eu clamei a Jesus. E na hora eu fui socorrido. Por 3 vezes isso me aconteceu. À noite, no escuro, eu gritei para Jesus, ele me ouviu e me socorreu. Obrigado, Gil. Obrigado por falar isso. Não é? Com certeza, nós temos que ter essa confiança, né? Obrigado. É verdade. Mais alguém? Alan, eu lembro do início do caminho, por quantas vezes eu, tendo problemas difíceis, eu esquecia de recorrer a Jesus, de entregar a Ele. Esqueci. Eu sentia vergonha quando eu me lembrava do tempo que eu sofri, porque eu não tinha entregado a Jesus. Eu não tinha. Então, ficava tudo difícil, não só o problema, mas também a minha situação emocional, psicológica. Eu sofria porque ainda não tinha o hábito, vamos dizer, de entregar ao Senhor, orar e ficar mais tranquila, né? Muito bem, Juraci. Obrigado. Não é? Fala. Oi, eu já vi um fantasma. O quê? Eu não era cristão, mas 1h da manhã eu estava num bairro sem luz, só tinha a lua. E eu encontrei com um homem de mais ou menos uns 50 metros de altura. E eu passei bem pertinho das pernas dele, com medo, mas eu passei. Eu não sei o que era, mas era um homem de mais de 50 metros de altura. Então, as pessoas tinham contado tanta coisa para mim. Irmão. É que as pessoas, talvez foi só assim, na minha mente, né? Porque as pessoas contavam que naquele local que eu estava passando, tinha morrido várias pessoas ali e tal. E eu, numa noite, eu precisava passar ali toda noite, e quando eu cheguei na esquina, eu encontrei esse homem enorme, que eu fui olhando para cima assim, olha, eu fiquei encabulado. Eu vi o homem enorme, e atrás, inclusive vi até a lua estava bem clara, então olhei, acabei vendo a lua, mas vi aquele homem enorme. E aí eu só passei perto dele assim, saí muito rápido, com medo para chegar em casa, mas eu vi essa coisa. Aí... Tá certo, Gil. Depois você caiu da cama, né? Acordou. Gil, será que o Gil não estava no Rio de Janeiro, lá, de frente à estátua, lá do Cristo Redentor? Muito bom. Então, passou lá perto do Pão de Açúcar. Alan. Passou no Cristo Redentor lá. Alan. Oi. Tem um irmão que está no grupo aí, tá como Maria Benta. Ela está erguendo a mãozinha aí, está querendo fazer uso da palavra. Maria Benta. Obrigado, eu não estou conseguindo ver. Por favor, pode falar. Eu já coloquei, inclusive, no chat, quem quiser fazer uso da palavra para tirar o microfone para ativar o microfone, né? Está erguendo a mãozinha, mas não está fazendo uso da palavra. Está como Maria Benta, Nascimento, Arthur. Eu estou vendo agora, acho que não sei, acho que ela não está querendo falar, talvez não, né? Pode falar, Maria. Vamos para frente, então. Então, pensa nisso nesta semana. Já está na hora da gente fazer nosso término. Mas pensa nessas perguntinhas que nós fizemos no final, não é? Jesus é realmente o seu pastor? Você confia nele como uma ovelha confia num pastor? Você procura mais bênçãos materiais do que bênçãos espirituais?
Ou você procura mais bênçãos espirituais do que bênçãos materiais? E pensa num momento, né, numa hora bem escura da sua vida, aonde você pediu ajuda e Jesus veio ajudar você, como uma ovelha precisando de ajuda, e o pastor vem e resgata aquela ovelha daquele perigo, não é? Pensa nisso nessa semana. Semana que vem, nós entramos no capítulo 7. Nós vamos falar sobre coisas interessantes. Vamos falar sobre tradições. Pensa um pouco em algumas tradições que você faz, que você tem. Tradições não são erradas, mas quando as tradições se tornam mais importantes do que a palavra de Deus, aí elas se tornam erradas. Nós vamos falar um pouquinho de tradições, começando no capítulo 7, tá bom? Olha, deixa eu fazer um pedido para todos, então. Nós estamos com esse novo link, tá? Semana que vem, lembra desse link, vai ser o mesmo link, né, Lucas? Vai ser o mesmo link, você pode entrar da mesma maneira como você entrou hoje, e passe esse link para as pessoas que você conhece, que fazem parte do nosso grupo, mas que por alguma razão não estavam hoje. Tá? Provavelmente elas tentaram entrar no link antigo e não conseguiram entrar. Então, compartilhe esse novo link para que a gente possa ter um grupo bom de novo. Hoje nós estamos com um grupo muito bom, tem 35 telinhas, para que a gente possa, então, ter esse mesmo grupo presente na semana que vem. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa final, antes de nós orarmos, para terminar? Muito obrigada, muito bom o estudo. Obrigado, Cíntia. Depois eu acerto aí contigo aquilo que eu te prometi. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Eu vou pedir para o Valmir. Valmir, você pode nos dirigir numa oração? Pode ser? Então vamos orar e depois a gente pode fazer o nosso final aí, cada um falando um com o outro. A gente pode ficar alguns minutinhos a mais. Valmir, por favor. Amém. Oremos. Santo Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento tão precioso. Esse momento, Pai, que estamos gratos porque aprendemos um pouco mais a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa comunhão que estamos tendo através das ferramentas Zoom, que está nos ajudando a nos fortalecer e estamos gratos, Pai, pelos ensinos que o Senhor está nos dando através da vida do Alan. O Senhor possa estar abençoando ele, abençoando a todos nós, Pai. Obrigado pelas nossas saúdes e que possamos, Pai, cada vez mais sermos lapidados pela Tua palavra. E é no nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Amém. Bem, obrigado, Valmir.